Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. E esta apresentação é sobre a ADEP TV, que já se falou um bocadinho até aqui neste painel. E este projeto, na verdade, tem vindo a acontecer lentamente ao longo do tempo. Tem sido uma caminhada. E esta caminhada irá continuar. E a ADEP TV, este é aquilo que nós tentamos que seja este projeto, portanto, consiste em partilhar conhecimento através do vídeo de uma forma mais consistente, mais frequente, mais profissional, dentro do nosso amadorismo, na área do vídeo, para chegar ao máximo de pessoas possível, com emissões em direto, como está a ocorrer aqui este evento, emissão em direto em simultâneo no Facebook e no YouTube, mas também podemos ter outro tipo de rubricas, outro tipo de intervenções. E este projeto começou há um ano atrás, e desde essa altura temos vindo a produzir algum tipo de conteúdos. Este é o percurso. Precisamente quando acabaram aqui as jornadas, depois começamos a pensar no percurso que temos vindo a fazer. E deve ser mais ou menos isto. O Lucas também se poderá lembrar, se calhar alguma coisa que me esteja aqui a escapar. Lembro-me que é mais ou menos, se calhar por 2000, 2001, não me lembro bem, em que editávamos vídeo em VHS. Com mensagens, e era com cassetes VHS das grandes. Portanto, foi os primórdios que começamos a fazer umas brincadeiras em vídeo. Depois, tenho ideia que terá sido 2004, 2005, em 2004 penso que foram as primeiras jornadas, não é? Em que se começou a gravar em cassetes. Eu perguntei ao Fernando Hermano lá em cima se ele se lembrava como é que foi. Portanto, deve ter sido mais ou menos por 2005. E foi o Fernando Hermano que começou com este trabalho de gravação em cassetes. Tínhamos que comprar uma pilha de cassetes para o evento todo. Aliás, quando o Lucas grava vídeos, o fundo que ele tem são cassetes, provavelmente devem ser das jornadas que ainda lá estão, portanto, está guardado o material, o backup, exatamente, está lá o backup. Depois, talvez por 2010, um bocadinho antes, começou-se a digitalizar esse material de cassetes de VHS, do Divaldo e de muitos eventos, anos 80, 70, se calhar 80, 70, 90. E esse material está disponível no YouTube. Depois, em 2014, gravou-se o curso básico em formato de vídeo. Até então havia, talvez desde finais dos anos 90, havia o curso básico que a ADEP tinha online, portanto com imagens e contexto, era o que era possível na altura. Depois gravou-se já com recursos semi-profissionais em vídeo, que é o que vigora atualmente este formato em vídeo, disponível no site da ADEP. Depois, em 2017, começou-se, dentro do possível, a investir em algum equipamento para se fazer alguns vídeos aqui nas Caldas, em Braga, e começou-se a fazer algumas entrevistas, recolhas de material nas jornadas. E depois, aqui desde 2019, mas a rigor foi no ano passado que começou este projeto, que na verdade é se calhar o aglomerar deste conjunto de ações, de registro de vídeo, sistematizar e de fazer de uma forma mais profissional dentro do nosso amadorismo. É este o percurso. E foi este percurso que, precisamente, quando acabaram as jornadas no ano passado, começamos a imaginar, no fundo, a fazer uma retrospectiva e a perceber o que é que foi feito e que esta caminhada pode continuar de uma forma ainda mais consistente. E daí ter surgido a ideia da ADEP TV. Também proporcionaram-se condições de ter um espaço físico dedicado para isto, embora não tenha que existir este espaço físico. Vou dar aqui alguns exemplos. Qualquer um de vocês pode implementar na sua associação ou na sua organização um projeto similar com 0% de investimento ou com mais investimento, aqui depende dos recursos de cada um. Portanto, não tem que haver investimento necessariamente. Tanto é que nos primórdios começamos a fazer com 0 investimento e depois as coisas lentamente foram sendo possíveis. E neste caso surgiu um espaço físico, o que realmente facilita ter um espaço montado com equipamento para quando quisermos utilizá-lo. Isso proporcionou-se também há um ano atrás, quando surgiu esta ideia. E também juntando com aqui duas peças importantes, que são os social media, neste caso o Facebook, uma rede social, que temos vindo a utilizar desde 2011, foi quando foi criado o Facebook da ADEP, que já tem um número de seguidores interessantes, tem mais de 8 mil. Só no ano de 2018 teve 124 mil visualizações, ainda não é para me calar, pois não? Ok. Quer dizer que deram mais 5 minutos. 124 mil visualizações só em 2018. E 167 mil minutos visualizados, também só em 2018. São números bastante interessantes. E animadores, aliás, quando fazíamos as reuniões da ADEP, pensámos, realmente são números incríveis, o que nos aumentou a responsabilidade quando vemos estes números. Fomos fazendo um pouco, enfim, ir publicando,
sem grande pretensão, e os números foram-nos dando alguma responsabilidade. E no YouTube, que se começou em 2007, aliás, quase quando o YouTube começou, que foi em 2005, já foram publicados 374 vídeos com quase 1 milhão de visualizações, desde o início, 10 milhões de minutos vistos e estamos a chegar aos 6 mil subscritores. Ajudem-nos, portanto, basta ir ao YouTube, escrever a ADEP e subscrever o canal, ver se chegamos aos 6 mil, e no Facebook também. E, portanto, estes dois canais também pensamos, ok, há aqui muito potencial de divulgação e são ferramentas gratuitas. Utilizamos também uma outra plataforma mais recente, o Instagram. E o Instagram mais para conteúdos, por exemplo, quando estamos em gravação, conteúdos aqui do evento, portanto, conteúdos mais informais, é o registro do Instagram. Também as stories são utilizadas. Portanto, estamos a utilizar atualmente, para além do clássico site, estamos a utilizar 3 plataformas de social media, que são as principais atualmente, importantes para comunicar em qualquer associação ou organização. YouTube, Facebook e Instagram. Queria perguntar, penso que no ano passado perguntei quem é que utilizava Facebook, penso que é escusado perguntar este ano, porque quase toda a gente levantava o braço. Queria perguntar quem é que utiliza regularmente o Instagram? Só para ter uma ideia, levanta o braço, por favor. Ok, talvez um terço da audiência. Normalmente, quem utiliza mais o Instagram é um público mais jovem. Querem reconsiderar? Quem é que levantou o braço? Mais alguém quer levantar o braço? Agora toda a gente quer levantar o braço, sou jovem. Quem não levantou o braço é jovem na mesma, a única diferença é que é há mais tempo e utiliza outras plataformas, utiliza YouTube, Facebook. Portanto, tipicamente, generalizando e correndo o risco do erro de generalizar, quem utiliza o Instagram é um público mais jovem. E, portanto, uma associação quer também comunicar com o público mais jovem. Aliás, esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, comunicar com o público mais jovem. E o Instagram é excelente para isso. Claro que é mais um canal que tem que utilizar para comunicar, mais tempo, mais responsabilidade, mas tem um potencial muito grande. O Instagram tem 1.000 milhões de utilizadores, o Facebook tem 2,38 mil milhões de utilizadores, portanto é a maior plataforma social. O YouTube tem 1.800 milhões de utilizadores. Portanto, por ordem de grandeza, Facebook, YouTube e Instagram têm objetivos distintos, cada um deles. Os 3 são importantes. Estarem só no Facebook é muito redutor nos dias de hoje, embora exigente. É verdade, mas é muito redutor. Portanto, as 3 plataformas. Nós também na ADEPA que utilizamos mais é realmente o Facebook e é que dá mais resultados também, em termos de comunicação, mas usar as 3 em conjunto dão resultados diferentes. O YouTube a longo prazo, portanto é um motor de pesquisa de vídeo, é o segundo maior motor de pesquisa, o primeiro é o Google, o segundo é o YouTube, que é do Google, e o Instagram para um público que procura conteúdos mais simples, mais fáceis, mais informais, mais do dia-a-dia, no caso dos stories, que são conteúdos verticais que ficam 24 horas. Portanto, há aqui um potencial muito grande. E, portanto, também, juntando os pontos, também estas plataformas nos deram informação de onde é que nos viam, que conteúdos estão a ver mais, e essas estatísticas também nos ajudaram aqui a afinar este projeto, a ADEP TV. O que é que atualmente são algumas das rubricas ou algumas das playlists que atualmente já estão a funcionar? Algumas, na verdade, é um organizar de conteúdos do passado e juntamos tudo num projeto que está disponível em adep.tv, o site, adep.tv, podem aceder pelo telefone ou pelo computador, e algumas das rubricas já disponíveis são estas, como as emissões em direto, existem emissões em direto, por exemplo, das jornadas, desde o início, do Congresso Mundial e de outros eventos, quando isso é possível. Há Conversa Com, é uma rubrica nova também, em que se faz entrevistas com colaboradores da associação, portanto vai-se à associação e faz-se entrevistas. A Porta Aberta, também se visita associações, eventos dos mais variados tipos, espíritas naturalmente, Palavras de Outro Tempo, que são os tais registros mais antigos, o curso básico de Espiritismo, quando está presente na TV e outras, portanto foi tudo organizado. Já agora também, a emissão em direto também é a emissão que nós fazemos através do estúdio em Braga, fazemos mais ou menos a cada 3 meses, que tem a duração de cerca de 1 hora e um quarto, em que é composto por vários blocos que já vou explicar. E, portanto, essa emissão também nos permite uma interação com o público e depois fica gravado para sempre. Qualquer direto que se faz atualmente em qualquer plataforma, ou em quase qualquer plataforma, pelo menos Facebook e YouTube, fica gravado para sempre. E temos a nossa Fátima Lopes, que é a Noémia, não é? Exatamente, sim. A Noémia é uma estrela da televisão. É verdade, ela adora que lhe diga isto, não é, Lucas? Não sei onde é que ela estará, mas já se deve ter escondido. Que tem, aliás, esse até é um aspecto interessante, que é quem é que deve estar à frente para comunicar, e realmente há algumas características que temos que utilizar. Há pessoas que têm mais facilidade em comunicação que outras, e isso deve ser contemplado, sem dúvida. Possibilidades. O que é que se pode fazer neste caso com este projeto? Quais são as possibilidades
que estão ao dispor e que é possível também vocês terem ao dispor no caso de querer um projeto mais, digamos, ambicioso, com um bocadinho mais características. É possível ter várias câmaras, como aliás há aqui na transmissão, e vários intervenientes no estúdio, pode ter vários intervenientes, ou à distância. Neste caso, até já fizemos com o Lucas, que também é uma estrela nesta área, não é? E, portanto, também já fizemos via telefone. Penso que o WhatsApp ainda não fizemos, mas já fizemos via telefone. Até foi das jornadas, e correu muito bem, por telefone. Acho que uma delas fizemos surpresa, ele não sabia que íamos ligar, acho que foi no outro anterior. Por Skype também é possível, portanto, é possível termos remotamente alguém em estúdio. Isto é relativamente simples, não é totalmente simples, mas relativamente simples. Pode-se recolher notícias, entrevistas, pode-se fazer podcast, mas já fizemos o formato podcast, que é um formato mais dirigido ao áudio. Portanto, a pessoa pode consumir o conteúdo sem estar a ver, está a ouvir. Portanto, a conversação desenrola em função do que se fala e não do que se vê. Também já fizemos essa experiência. Existe a possibilidade de multi-stream, significa que em simultâneo pode-se transmitir para várias plataformas, Facebook, YouTube e outras. Pelo menos Facebook e YouTube, como ocorre também aqui neste evento. E existem plataformas gratuitas para o fazer. Exige uma plataforma para o efeito. Pode ser feita a transmissão em direto e a gravação. E pode ser inserido grafismos de inserção. Portanto, isto é tudo o potencial que, na verdade, dá como quase num canal de televisão amador. É possível fazer isto e, portanto, é aquilo que se pode fazer. Aqui num patamar mais exigente. No entanto, é preciso algum tipo de cuidados ou requisitos. Planear os conteúdos, portanto, como em qualquer atividade de qualquer tipo, deve-se planear o formato, o tipo e a regularidade. Normalmente fazemos isto em cada reunião da ADEP. Como é que vamos fazer a sua publicação. E depois alocar os recursos disponíveis. Vamos ver o que é que eu tenho disponível. Tenho equipamento? Tenho. Qual é que eu tenho? Como é que eu vou utilizar? Não tenho. Se tivermos um telefone, com o telefone já conseguimos fazer gravações e conteúdos. Que pessoas têm disponíveis e a sua capacidade de comunicar, que é importante, têm que se sentir minimamente confortáveis à frente de uma câmara e comunicar com clareza e objetividade, naturalmente. Há pessoas que têm mais jeito para umas coisas, outras para outras, temos que saber escolher. Bom conhecimento doutrinário, naturalmente, preparar e treinar. Por mais preparação escrita e preparação que a pessoa tem, convém fazer alguma preparação, senão, provavelmente, pode correr mal. E uma outra coisa, que é organizar os tópicos, ou há quem goste de fazer um script detalhado, que vai depender da personalidade de cada um, e há quem goste de fazer tópicos, âncoras, para se orientar e ter esses tópicos. E é este o trabalho que fazemos. Portanto, tem algum tipo de organização, algum tipo de conteúdos, e com isto consegue-se produzir. Mesmo que quem não tem recursos no formato de estúdio, pode utilizar aqui estes requisitos. Qual é a estrutura? Só em termos de exemplo, qual é a estrutura que seguimos na emissão em direto a cada 3 meses? É mais ou menos esta. Há uma introdução, uma explicação do que é que vai acontecer e um sumário. Depois, neste caso, é o Jornal de Espiritismo que introduzimos como âncora para ir buscar conteúdos. Há um convidado por telefone, é opcional. Há um tema central que se escolhe, ou é a mediunidade, ou é as jornadas, ou há um tema central que em torno disso geram conteúdos. Notícias e próximos eventos que há no movimento espírita, que nos fazem chegar. Pode haver um convidado presencialmente em estúdio. Há um livro ou um filme também para recomendar. Depois o fecho e as notas finais. É esta a estrutura. Depois, reparem que aqueles blocos laranja é interação. Como está a correr em direto, vamos recolhendo algum tipo de interação para interagir com o público. Se é em direto, faz sentido que se interaja com o público, senão não vale a pena fazer em direto, grava-se e publica-se. E, portanto, procura-se esse tipo de interação. E temos aqui algumas imagens. Cá está o Lucas em grande estilo ao telefone, o Ulisses também ali em grande estilo podcast e a Noémia. E lá em cima também, olha, são as mesmas figuras. Foi coincidência. Portanto, do lado esquerdo é a montagem. Portanto, tem os recursos, os grafismos. Do lado direito é o estúdio, como veem, arrumadinho, não é? Cabos por todo lado. Portanto, na verdade, é um fundo verde, não tem que ser, mas neste caso é um fundo verde, e é utilizado várias câmaras, aquele bloco onde nós colocamos algumas notas, e vai-se mudando de câmara. A imagem de baixo é o formato podcast, a de cima, no lado direito, a de cima já é normal. Depois da emissão, o que é que fazemos? Portanto, quer façam um direto ou tenham conteúdos para publicar, neste caso nós vamos editar esse conteúdo e publicar no Facebook e no YouTube. Depois, algumas partes do conteúdo no Facebook, outras no Instagram, portanto, para divulgar. Download dos conteúdos e colocar no Google Fotos, porque o Google Fotos é uma ferramenta gratuita que permite publicar vídeos ilimitadamente. E, portanto, é um backup dos conteúdos. Eles estão no Facebook e no YouTube, mas vamos ter um backup ou com a opção para download.
Portanto, quem costuma gravar as palestras e precisa de publicar no Facebook ou no YouTube, coloquem também no Google Fotos para quem quiser fazer download ou terem um plano B no caso de ser bloqueado no Facebook ou no YouTube por questão de direitos de autor de músicas ou situações similares, que acontece com frequência. Portanto, convém ter esse backup. O áudio, depois extraímos o áudio do vídeo e publicamos no archive.org, que é uma plataforma gratuita para áudios, para podcast, e depois é divulgado na newsletter da ADEP. Depois de ocorrer, divulgamos. Naturalmente, antes disto tudo, também é divulgado no site, no Facebook e na newsletter da ADEP, que ocorreu, aliás, que vai ocorrer esta emissão. Portanto, esta é a estrutura que fazemos de comunicação e de preparação desta transmissão. E está disponível aqui no site, em adep.tv. Portanto, este é o aspecto. Aqui em baixo, tenho aqui um laser. Aqui em baixo, isto é clicável para ver as várias rubricas. Tem aqui mais algumas que podem ir clicando e ver. O que pretendemos com o futuro, vamos vendo o que é possível, não é? Mas possibilidades. Pode ser possível, se calhar, produzir mais notícias, que faz muito sentido ser em tempo real ou ser com muita brevidade. A mobilidade, também ter algum tipo de setup, alguma configuração muito facilmente, com um smartphone, recolher conteúdos facilmente e publicar. Nos dias de hoje isto é muito fácil, com equipamentos com muita qualidade. A sua regularidade, as pessoas pedem-nos mais regularidade, embora dependa da escala de cada um, mas pode-se tentar, à medida que seja mais simples, produzir conteúdos. E depois existe um grande potencial, fala-se muito no 5G, provavelmente ainda ao final deste ano e já está disponível, em que o 5G vai permitir mais velocidade, não latência, ou seja, o conteúdo mesmo em tempo real nos diretos, e, portanto, a utilização do 5G vai abrir o potencial para produção holográfica, realidade aumentada, realidade virtual e outros formatos que, se calhar, para nós ainda é ficção científica agora, mas daqui por 5 anos talvez não será. No entanto, é possível, portanto, do lado esquerdo, é um exemplo de uma configuração de um espaço que vocês podem montar com recursos limitados, que será a realidade da maioria dos casos, em que, se conseguirem um espaço de 2 por 2 metros e esse espaço estar reservado para produzir vídeo, pode ser com uma cadeira, como quiserem, portanto, uma cadeira, um sofá, o fundo pode ser branco, aqui está verde, se quisermos fazer o tal chroma key, cenário virtual, mas o fundo pode ser branco ou de outra cor qualquer. Convém que seja uma cor sólida, portanto sem grande ruído, e aquele espaço fica alocado para podermos produzir os conteúdos. Neste caso pode ser feito com um smartphone ou com uma câmara de filmar ou de fotografar, o que estiver ao vosso alcance. Já do lado direito é o cenário mais mobile possível, que é aquilo que está no vosso bolso. E não é chaves de casa, é o vosso telefone. Portanto, com o smartphone podemos produzir vídeos, desde que não seja um Nokia 8210, de finais dos anos 90, se for relativamente recente, pode-se produzir bons vídeos. E nós tivemos, num intervalo anterior, até fazer algumas brincadeiras, correram muito bem, de fazer algumas fotos e vídeos do cenário mais extremo possível. Um telefone com 6 anos, muito ruído lá fora, sem microfone, e simplesmente com um telefone. E quem esteve a fazer aquele registro foi outra pessoa que nunca tinha feito aquilo na vida. Em 1 minuto foi-lhe explicado como é que se faz e produziu imensos conteúdos. Portanto, o cenário mais adverso possível e um cenário real que qualquer um de vocês pode estar inseridos. Isto para dizer o quê? Não há desculpa para não produzirmos conteúdos, a falta de recursos. Com um equipamento, com um smartphone, conseguimos fazê-lo. Então, basta... Naquele caso até foi feito sem... Aqui temos um suportezinho. Foi feito mesmo a segurar com a mão, sem tripé. Mas se fosse com tripé, ficaria melhor ainda, não é? E esses recursos, eu não sei se aqui é possível mostrar, se calhar não, teria que abrir o Facebook da ADEP, não sei se depois é possível mostrar, mas podem consultar no Facebook da ADEP ou da jornada, já foi lá partilhado, tem fotografias e vídeos utilizando um smartphone, por acaso é idêntico a este, e a aplicação gratuita que se chama ChromaVid. Quem desejar depois experimentar, ou hoje amanhã, ele está disponível ao lado do check-in, tem lá um telefone e podem experimentar ou explorar para ver como podem produzir vídeos. Neste caso, com o cenário virtual, porque gera muito mais impacto, dá um ar muito profissional apenas com o smartphone. E a grande vantagem de produzir conteúdos com o smartphone é que gravam conteúdo com o telefone, publicam nas redes sociais, portanto, em termos de edição, trabalho zero, está logo o conteúdo produzido. E até pedimos a várias pessoas para fazer alguns vídeos que não estavam à espera, foi um bocado de surpresa, e correu bem. Portanto, às vezes, saber com muita antecedência que se vai fazer o vídeo
pode não ser bom, a não ser que seja um vídeo que é preciso muita preparação. Não era o caso destes, era vídeo só a perguntar como é que estava a correr as jornadas. E, portanto, com isto, por um lado, queremos apresentar este projeto ADEP TV, que é um percurso e que irá continuar. Por outro lado, também queremos dizer que está ao alcance de qualquer um produzir conteúdos no formato de vídeo. Claro que os outros formatos são importantes, artigos em texto, conteúdos em imagem, continuam a ser importantes e vão ser sempre importantes, mas o conteúdo em vídeo é fundamental e especialmente comunicado da forma correta, que é no YouTube vamos colocar conteúdos mais longos, no Facebook os conteúdos diversos e no Instagram conteúdos curtos e que seja de fácil consumo. Portanto, se adaptarmos estes vários conteúdos, vamos conseguir ter mais alcance e a chegar a audiências diferentes. E, portanto, era esta mensagem que eu queria deixar. Por um lado, este percurso que foi possível partilhar conhecimento, por outro lado, qualquer um de vocês consegue fazê-lo com o que está ao vosso alcance. Se é apenas um smartphone, é com isso que vocês podem produzir conteúdos, depois podem experimentar lá fora. Muito obrigado pelo vosso tempo. Alguma questão para estrear o desporto? Obrigado, Vasco. Não te vás embora. Eu gostava só de explicar uma coisa. O Vasco, profissionalmente, ele é gestor e empresário. Aliás, se forem à FNAC, ele tem 4 ou 5 livros, já não me lembro, são tantos. Também já não sei. Editados, estão sempre lá no top. Ele é um dos gurus em Portugal dos social media, trabalha muito e tem a ADEP nem sequer sede tem. Não tem dinheiro, tem capacidade humana. E ele tem um estúdio profissional para a vida dele, profissional, e que generosamente e gratuitamente empresta para a divulgação do espiritismo, porque também é espírita. E, de facto, isto prova que a humanidade tem futuro, não é? Quando nós colaboramos uns com os outros. Faltou este. Este é, de facto, um trabalho. E gostávamos de, para não estar agora a chamar aqui toda a gente, lembrar só uma coisa. É que a ADEP fez anos ontem, 20 anos. Fez 20 anos ontem. Não foi? Foi 20 anos. Eu não sei. Não foi? Eu acho que é melhor que eu. Eu acho que foi 20 anos. E que tal cantarmos os parabéns? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina ADEP, uma salva de palmas. Então, aproveita este momento que a ADEP faz 20 anos para fazermos uma foto de 360 todos. Venham Mas cá. espera aí, que ainda temos aqui uns tesourinhos deprimentos para mostrar. Que fique ressalvado uma situação. Não estamos aqui a fazer a apologia da ADEP como os melhores do mundo, nada disso. É prova provada de que gente diferente, que às vezes bate a cabeça contra a cabeça, amigavelmente, pensam de maneiras diferentes, conseguem fazer sem recursos muita coisa, basta vontade. Esta é a solução para a humanidade, é colaborar em vez de competir. Reparem bem, olhem quem está aqui. A primeira direção da ADEP, a Noémia, o Lucas ainda com cabelo, a Teresa Renquinha, o Jorge, o Ulisses. Isto é uma reunião de direção da ADEP mensal em Praga. É verdade, estava de calções. Saiu na Revista Internacional de Espiritismo, o primeiro CD com o curso básico de Espiritismo gravado. O nosso cartão, 27 de 9 de 1999. Cartão em que foi criado. Não é? A nossa Ministra das Finanças, aqui a Noémia Margarido. O Jorge, que é um exemplo de paciência, né? Tem sido de facto. Uma entrevista com o nosso Presidente da Junta, Presidente Vitalício. Um dos outros logótipos que usámos, campanhas que fizemos.
notícias que saíram no Brasil. A Sílvia Antunes, onde estiveres, lá no além, muito obrigado por todo o carinho e ternura e amizade que nos deram. Ela era tão generosa, posso contar? Que ela até saía de casa para ele ir namorar com a atual mulher. A Sílvia foi e deve-se continuar uma prestimosa colaboradora da ADEP, uma pessoa incansável que dava o litro para divulgar o espiritismo como movimento cultural. Organizou eventos de grande qualidade em Águeda, como está aqui no caso. Vemos o primeiro jornal de espiritismo. Aqui vemos o jornal de espiritismo nas bancas, tentámos colocar nas bancas, mas não tínhamos suporte financeiro e teve de ser cancelado. Aqui uma entrevista com o Jorge Gomes, no Jornal das Caldas. Eu tenho de reconhecer, custa muito, isto dói-me a alma, mas o Pinto da Costa é do Futebol Clube do Porto, eu sou do Benfica, mas eu tenho de elogiar este homem, porque eu não sei se ele é espírita ou não, mas ele é um grande apoiante de uma associação espírita do Porto que apoia os sem-abrigo, e ele disse publicamente na televisão: enquanto eu for vivo, os sem-abrigo têm sempre o Estádio do Dragão aberto para a consoada de Natal. Isto denota que o espiritismo tem credibilidade em muitas áreas da sociedade. Aqui o espiritismo adere às novas tecnologias. Isto foi em Águeda, também nos Rotários. Uma entrevista com o Ulisses Lopes. O Ulisses Lopes esteve também ali perto do Porto. Aqui a nossa especialista em informática, não é a minha Margarida? Quando ela toca nos computadores, eles avariam logo. Na televisão, aqui a Filipa, que foi lá dar o seu testemunho, uma médium colaborou. Isto foi um debate no Barreiro, foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu pensei que ia apanhar uma tareia, porque estava um psicólogo e estava um padre, isto organizado pelos escuteiros do Barreiro. Já foi há uns anos. E então, claro que eu tinha de falar de espiritismo, não é? E às tantas o padre levantou-se, disse: este senhor veio para aqui fazer publicidade ao espiritismo. Claro, ia fazer publicidade aqui, não é? Bem, foi ali um banzé, um grande caldinho, e entretanto vejo um senhor a vir assim, de dedo em arresto no corredor. Pronto, é agora que eu vou apanhar. Felizmente não era para mim, era para o padre. Você só quer é para os ricos, este homem está a falar bem. Então eu, graças a Deus, acabou-se o debate. Então são histórias de vida, não é? Isto é o nosso presidente no fim de uma reunião de direção. Ele fica sempre, não está em transe, está mesmo esgotado, extenuado. Aqui foi na minha casa a comermos uma açorda de marisco do Canas, que é a melhor do mundo, não é? E ainda é. E então, o espiritismo na internet. Então, venham mais 20 aninhos. Querias fazer qualquer coisa? Passo a palavra. Sim, muito giro estas imagens, foi giro recordar estas imagens. Eu entrei na ADEP a reboque, foi muito depois de terem começado, e tenho aprendido imenso. É que eu esqueci-me de uma coisa. Desculpem lá, eu esqueci-me de uma coisa. Não está por aí o Pedro Capitaz? Onde é que ele está? Está ali. Aonde? Já aí bem, por favor. Oh Pedro, não te importas? É que ele também faz anos hoje, não é só a ADEP. Também faz 20 anos. Faz 20 anos. Onde é que está Pedro? Faz conta que já cantamos há bocado, vamos cantar outra vez. Mas a Centro de Cultura aqui uma por outro. Pedro, estar mais luz, nós para aqui